Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fabiano Souza. E eu sou a missionária Aline. Já tinha em nossas mentes fazer algo direcionado para o povo, contando a nossa história, porque todas as vezes que nós pregamos aqui na igreja, cantamos, trazemos o nosso testemunho de vida. E quando normalmente nós trazemos o nosso testemunho de vida, isso tem edificado famílias, isso tem falado aos corações das pessoas que nos ouvem a nossa pregação, que toda pregação em que o Senhor nos dá, ela vem com um testemunho da nossa vida. Então, nada mais eficaz do que a gente contar a nossa história do começo, porque às vezes a gente vai contando a nossa história paralelamente. Um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas agora nós decidimos falar de quando nós aceitamos a Jesus, quando começou, como foi o início da nossa caminhada até chegarmos aqui. Então, agora nós vamos entrar no momento de oração e depois estaremos contando a nossa história para vocês. Querido Deus e eterno Pai, queremos te glorificar, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Aquele que nos assiste, ó Pai querido, que o Senhor possa abençoar e que o Teu Espírito Santo possa adentrar nos corações para entender e compreender um pouco mais da Tua palavra. Pai, estamos aqui para fazer a Tua vontade, para trazer luz, Senhor, ao Teu povo. Como é bom estar na Tua presença e demonstrar o Teu poder mediante a família. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha abençoar esse programa, abençoar os lares, as vidas que nos ouvem nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Antes de darmos início, irmãos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. Nós estamos no YouTube, no canal do PR Fabiano Souza, e temos o canal da igreja, né? Ministério Condutores da Glória. Também nós temos o Facebook, que é o Ministério Condutores da Glória, é o mesmo nome do YouTube. E também estamos no Spotify. Talvez você está indo para o seu trabalho, está indo para algum lugar, está viajando, queira ouvir esse testemunho mais uma vez, entra lá no Spotify e você vai ter só o áudio de tudo aquilo que estamos comentando aqui, está sendo realizado aqui nesse momento, tá bom? Então se inscreva no canal e nos acompanhe, nos sigam nas nossas redes sociais. Eu quero deixar uma palavra breve, porque a gente vai estar falando de quê agora? Qual é a programação ali? A programação é o início de tudo, né? Vamos falar sobre o momento em que Jesus despertou em nosso coração o desejo de aceitá-lo, né? Porque a palavra de Deus diz que não foi a gente, né, que queria, que tem a vontade, mas tudo vem do Senhor. Então, eu acredito que tudo em nossa vida, na vida, seja na sua família, como também foi na nossa, é um propósito de Deus. E nós vamos falar sobre o nosso testemunho de conversão. Nós vamos falar de que maneira o Senhor nos resgatou, de que maneira nós vivíamos e que passamos a viver depois que aceitamos ao Senhor. Mas Jesus. tem várias etapas aí, né? Sim, com certeza. A conversão, depois outra programação, na outra semana, vai ser o batismo, né? Depois a busca pelo Espírito Santo. A busca do Espírito Santo. Temos o casamento, né? Temos muito tempo, tem vários temas, né, que nós vamos abordar até a chegada dos nossos filhos, o meio da caminhada, de que maneira o Espírito do Senhor foi nos conduzindo até chegarmos aqui. E tem muitas histórias. Toda quarta-feira às 22 horas será lançado nas nossas plataformas. Então você que nos acompanha, toda quarta-feira às 22 horas nós vamos estar estreando com um programa onde nós estamos falando um pouco da nossa história, e depois, terminando a nossa história, nós vamos estar convidando pessoas também, amigos, que têm uma vida íntegra com Deus, aonde nós vimos o poder de Deus na vida desta pessoa, que também vai estar partilhando para vocês, para todo mundo, um pouco da sua história. Então tem muitos pastores, muitos amigos, tem muita coisa boa por aí. Então fique com a gente, nos siga, que eu sei que Deus vai falar no teu coração, porque talvez você já não acredita mais no projeto família, já não crer mais no que Deus pode fazer na tua história, trazer paz para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, e nós vamos estar traçando tudo isso. E você vai começar a perceber e entender que é possível ter uma família saudável
em Cristo Jesus. Viver em paz, em comunhão, em amor e fazendo a vontade de Deus, que é o mais importante, não é verdade? Então vou deixar uma palavra breve em Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 10, verso 32. Jesus disse assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Isso daqui é muito interessante, essa palavra, porque Jesus Cristo, Ele quer que nós confessemos o nome dEle em público, para que Ele também possa nos confessar diante de Deus. Nós sabemos que entre o homem e Deus há só um mediador. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a única pessoa que pode dar testemunho da minha vida, da minha família, é o próprio Cristo, que está intercedendo por nós, está mediando, né, entre o homem e Deus. Então Jesus disse o seguinte: olha, se ninguém me confessar diante dos homens, porque tem muita gente que diz: não, eu sou crente, eu vou para a igreja, mas não confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, não levantou a sua mão, não veio aqui na frente do altar, seja aqui ou na sua igreja, e não confessou: eu quero Jesus Cristo, quero confessar que Ele é meu único e suficiente Salvador. Se não acontecer isso, o Senhor... As pessoas também têm muito isso em mente. Tipo, eu sou uma pessoa boa, não faço maldade para ninguém, né? Eu faço caridade, eu sempre estou doando o que tem na minha casa, eu sempre estou abençoando. Mas a palavra de Deus diz que isso não é suficiente. Não é, tem que confessar. Tem que confessar a Deus, porque esse relato aqui é o próprio Jesus dizendo: olha, tem que me confessar diante dos homens, para que eu possa confessar diante do meu Pai. E aí entra a nossa trajetória, porque eu era de uma linhagem católica, porque na verdade meus pais eram católicos, mas ninguém nunca frequentou a igreja, então eu nunca aprendi nada sobre o catolicismo. A gente tinha naquela época, né, todo mundo era católico, mas ninguém ia para a igreja. Então assim, eu nunca aprendi de Deus, nunca conhecia Deus, não sabia quem era Deus, sabia que existia um Deus no céu, mas fora isso, eu nunca fui orientado dentro da igreja, diferente da minha esposa, né? Você... eu já vim de uma família entre duas religiões. A metade da minha família era espírita e a metade da minha família era católica. Mas é aquele católico que não é praticante, né? Aquele católico que só quando o filho nasce, batiza, depois quando o filho está na dimensão entre 10 e 11 anos, vai fazer o catecismo, e depois vai casar na igreja católica, e isso as pessoas já se intitulam, já se acham ser católico. E na verdade, para você viver, seja qualquer religião, você tem que se doar. Não adianta você dizer a mesma coisa na nossa igreja ou na fala de Jesus. Não adianta a gente dizer que é crente e a gente não viver de verdade o evangelho. Mesma forma, eu acredito que não seja diferente a pessoa dizer que é católico, não viver dentro da igreja católica e viver o catolicismo, ao mesmo tempo ser o espírita e não viver dentro do espiritismo. Então, as pessoas se intitulavam ter essas religiões, mas não eram praticantes. Mas você ainda foi diferente de mim, porque eu nem no pé na católica... Eu fui mais ensinada nessa parte, né? Pela minha avó, a parte da minha mãe, que realmente ela era muito católica. Você fez, né, aquela comunhão? Fiz primeira comunhão, me batizei, meus pais me batizaram na igreja católica antes de um mês de nascido, né? E fui criada dentro da igreja católica pela minha avó materna, na verdade, porque ela tinha ela verdadeiramente tinha essa vontade de viver o catolicismo. E eu, por sua vez, eu nunca tive essa orientação, nem na igreja católica eu me lembro de ter pisado na igreja católica. E aí, eu tive uma infância muito boa, né? A nossa infância, década de 80, quem nasceu de 70, 80, 90, teve uma infância muito boa, né? Tinha meus problemas familiares, como todo mundo tem, mas, a grosso modo, dizendo assim, eu tive uma infância muito boa, né? Eu ainda na minha juventude, eu tinha a minha liberdade de brincar na rua,
Eu comecei a trabalhar muito cedo também, era muito fascinado por computação, e aí me levou ao emprego muito cedo. E aí eu tive uma adolescência de namoro, uma adolescência de sair, de viajar, viajava muito. Meus pais, eles não tinham muita restrição, passava 7 dias na casa de amigo, passava 15 dias fora, passava 10 dias fora, ainda com os meus 13, 14, 15 anos. Eu não tinha restrição dentro do meu lar. Até que um amigo me convidou para ir para a igreja, né? Até amigo nosso em comum. E eu fui para a igreja, era uma segunda-feira, às 15 horas da tarde, um culto de libertação. E eu fui com ele, era um sol terrível, mas eu fui ajudar o varão. E eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Católica eu já não tinha entrado mesmo, mas tinha muitas igrejas católicas, você visualizava muito, né? Mas na igreja evangélica eu nunca tinha entrado. E quando eu entrei naquela igreja, algo me chamou muita atenção, me impactou de fato. Por quê? Porque naquele dia havia um mover espiritual muito grande. Foi até a igreja em que a minha esposa também se converteu, né? Não, na verdade, eu não me converti numa igreja. Na verdade, eu me converti na minha casa. Viu como eu conheço a história dela? Tinha esquecido desse detalhe. Na verdade, mas eu É já porque caminhamos conhecia. juntos para lá, né? Sim, na verdade eu já conhecia porque algumas pessoas da minha família já caminhavam no Evangelho, né? Já tinha tias que tinha tios que já eram pastores, e tinha uma tia que, devido a um problema que houve na nossa família, houve um acidente, e a minha tia aceitou Jesus, né, para que minha prima viesse ser curada. E automaticamente as pessoas da minha família começou a frequentar a igreja evangélica, né? Porque minha tia lá pediu muita oração para que Deus resgatasse a minha prima daquela situação onde ela estava no hospital. E Deus resgatou, né? Deus operou um milagre. Deus operou um milagre Depois de 40 dias em coma. Porque, na É a nossa verdade, prima. É a nossa prima. ela era de um estado, o médico desenganou, dizendo que ela ia estar num estado vegetativo. E ali, toda a palavra da medicina ficou contraditória. Contraditória por quê? Porque Deus moveu de uma tal forma que verdadeiramente a minha família viu o poder de Deus. Ali a gente percebeu que verdadeiramente havia um Deus maior. E foi a partir daí que a gente começou a ir para a igreja, né? A convite, porque um foi convidando o outro. E nessa campanha eu fui de 3 horas da tarde. E ali eu vi um mover de Deus muito grande, eu vi algo que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Foi quando eu perguntei a um amigo meu, isso eu sempre prego, eu sempre falo nas minhas pregações, eu perguntei a esse amigo meu dizendo: ué, o que está acontecendo dentro da igreja? Que mover é esse? Aí ele me disse: olha, isso aí é Deus. E eu sempre aprendi que Deus está no céu. E eu falei: mas Deus não está no céu? Ele disse: está no céu, mas também se manifesta aqui na terra em favor do homem e da mulher. E quando eu vi aquele mover espiritual muito grande, irmãos, a presença de Deus me tocando, algo que eu não tinha encontrado em lugar nenhum, por mais que a minha vida estava boa, como eu disse, eu não tive problema de vir para a igreja porque eu estava doente, eu estava chorando, depressivo, oprimido, não tinha nada disso, mas pelo contrário, minha vida era muito boa. Fui atraído, né? Nós fomos atraídos pelo poder verdadeiramente de Deus, e eu queria conhecer a Deus, eu queria experimentar desse Deus, eu queria experimentar dessa presença. Foi quando foi feito o apelo, quem quer aceitar a Jesus, e eu ali levantei as minhas mãos e confessei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e foi a melhor escolha de toda a minha vida. Eu tinha aproximadamente de 15 para 16 anos quando eu entrei para a igreja e comecei assim a minha caminhada com Deus. E a minha esposa, ela também caminhava junto, né? Mas a conversão foi um pouco diferente, né? Foi um pouco diferente devido... eu tinha muito receio, né, de me entregar a Cristo e viver uma vida... eu costumava ver muitos crentes naquela época vendo uma vida totalmente celibatária,
né? As pessoas não podiam fazer nada, não podiam se divertir, as pessoas tinham a mente muito fechada, as pessoas tinham o rosto, o semblante do povo era muito, como é que se diz? Parecia que estava na igreja amargurado, e eu tinha um receio justamente por conta disso. Mas na minha juventude já foi um pouco diferente. O pastor já teve uma liberdade que eu já não tive. A minha vida eu tinha, por ser mulher, irmã mais velha, meus pais sempre depositavam em mim a confiança de que eu teria que ser uma pessoa diferente das pessoas que eles costumavam ver no nosso bairro. Eu não poderia me envolver com certas pessoas, eu não poderia namorar certos rapazes, eu não poderia viver uma vida de viajar sozinha, eu não poderia ter uma vida, vamos dizer assim, de um solteiro comum, né? Todas as vezes que eu quisesse sair, eu quisesse fazer qualquer coisa, eu teria que estar sob a vigilância de um adulto, eu teria que estar com os meus pais ou com os meus filhos, e por aí foi. Então, eu não era uma jovem de sair muito de casa, porém também a minha trajetória da infância também foi muito boa, devido a que a gente podia brincar na rua, a gente podia ter esse tipo de convívio, né, com os nossos amigos, coisas que hoje são situações, às vezes, tão peculiares, porque as crianças hoje não têm tanta liberdade como a gente tinha na nossa época, né? De poder ir na casa de um colega, de poder estar junto, dormir na casa de um colega, de poder almoçar na casa de um colega. Hoje está um pouco difícil sobre isso. Mas só que aquilo foi, ao decorrer da minha adolescência, aquilo foi um tanto me angustiando. Por quê? Porque eu via as pessoas poderem sair, eu via as pessoas poderem se divertir, e eu não podia fazer isso, né? E aquilo foi tomando angústia no meu coração. E também devido que a gente já se conhecia no mundo, nós temos famílias em comum, e a gente namorava no mundo. Então, devido a esse namoro no mundo, nunca deu certo. A gente sempre tentou, mas nunca conseguimos levar o nosso namoro a mais de um ano. O diabo, né? O diabo e as escolhas que ele fazia. Isso vai ser uma outra história. Primeiro, vamos falar sobre a conversão. Então, eu ficava angustiada porque eu sentia que nada para mim dava certo, né? Eu tinha uma expectativa de vida de não casar, de não ter filho, de não viver para ter uma família. A minha expectativa de vida era me formar, era ter um bom emprego, era fazer uma boa faculdade e viver sozinha. Essa era a minha expectativa, até que a angústia me tomou de uma tal forma, eu comecei a colocar isso no meu coração, mas comecei a perceber que o diabo estava achando brecha nessas falas que eu colocava para cada dia me angustiar mais. Foi quando eu comecei a pedir a Deus uma solução para a minha vida. Eu não queria ter uma solução, não queria viver daquele jeito. E foi até que a minha tia, essa que eles são um casal de pastores, que agora mora em Minas, e nessa época eles moravam no Mato Grosso do Sul, veio com uma missionária, né? Esse é o nome dela? Carminha. E ela veio com a minha tia fazendo uma visita aqui, né, no Rio, onde a gente mora, na verdade, mas ali onde eu morava antigamente, na outra rua. Então, minha tia foi para lá, ficou lá com essa mulher, e minha tia decidiu ir embora, mas ela precisava ainda ficar um bom tempo aqui no Rio, por causa que ela tinha que resolver algumas coisas, porque ela ia para um outro lugar fazer missão. E todos os dias, antes de dormir, ela me chamava, a gente ficava lá conversando, ela sempre aí fazia lanche, ficava lá conversando comigo, perguntando sobre minha vida, na verdade, ela foi morar no mesmo quintal. Sim, né? Porque tinha uma casa vaga. Porque tinha uma casa vaga. Isso. E é interessante porque ela veio direcionada mesmo por Deus, né? Eu vejo assim, né? Porque a missão em si daquela mulher foi para ganhar uma alma, bem na verdade. Ela veio diretamente para ganhar minha vida para Jesus, né? Porque às vezes a gente acha que fazer missão, né, é ganhar 1 milhão.
de pessoas. Só que ali ela só me ganhou para Cristo. Mas, assim, com a certeza de que ela me ganhou para Cristo e hoje, né, pela misericórdia de Deus, nós estamos ganhando outras almas para Cristo. Então, porque são mais de 20 anos pregando e ganhando realmente, de fato, muitas almas. Então, assim, uma alma gerou, não sei, não consigo nem dimensionar, né? 100, 200 mil, porque são tantos anos pregando e fazendo a vontade de Deus, ganhando almas para Cristo, restaurando casamentos e famílias, que a gente sempre perdeu a conta. Então, isso é muito importante. Uma alma é muito importante. A Bíblia já diz, né? Vale mais uma alma do que o mundo todo, né? E através, né, de Aline, da minha esposa, aí gerou outras e outras e outras almas para Cristo. Então, um dia eu estava muito angustiada, chorando muito, e fiquei no meu quarto chorando e pedindo a Deus uma solução. Até que o Espírito de Deus falou no meu coração: vai até a ela e vai lá conversar com ela, conta para ela o que você está passando. E nesse dia eu entrei lá na casa dela, bati na porta. Nesse dia que eu entrei lá, ela estava lendo a Bíblia, ela estava sentada na cama dela lendo a Bíblia. E quando ela me viu, ela deu um sorriso, como que de quem já sabia que eu estaria ali, como quem Jesus já havia até falado que aquele momento chegaria. E ela começou a falar para mim, a única palavra que ela disse para mim: Aline, não adianta você fugir, né? Não adianta você olhar, porque as pessoas, e isso eu nunca tinha comentado com ela, que eu olhava para as pessoas, achava as pessoas, os crentes na época, com a mente muito fechada. Não adianta você pensar que todo mundo é igual. O que você tem que ver é que a sua vida vai ser diferente, a sua caminhada pode ser diferente, você vai ser diferente. E eu comecei a chorar de forma que eu não conseguia me conter, até que ela falou assim: você quer aceitar Jesus? Porque o Espírito do Senhor me trouxe aqui para que você viesse a conhecer a Jesus Cristo. Hoje eu entendo o propósito. Aí ela foi, eu falei que queria, ela chamou minha tia, elas oraram por mim, e não muito tempo depois ela foi embora. E você que nos ouve, irmãos, porque nós agora vamos pular para a próxima parte, né? E a próxima parte, que é o batismo, só vai acontecer semana que vem. E você que nos ouve, que não aceitou Jesus ainda, não teve a sua decisão, é muito importante você confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Abrir o teu coração realmente, porque é o início, esse é o princípio, é o ponto de partida para que você venha ter uma vida mudada por Deus, para que Deus consiga fazer algo na tua história, porque a única pessoa que pode impedir é você mesmo. Se você não quer, Deus não pode fazer. Deus ele não vai fazer. Mas se você abrir o teu coração e às vezes, hoje não, hoje está muito diferente, porque antigamente portar uma Bíblia na mão e ir para uma igreja era motivo de chacota, a gente ficava um pouco envergonhado. Eu, particularmente, ficava envergonhado, porque a gente nunca tinha ido para a igreja. Aí os amigos começaram, porque graças a Deus hoje o evangelho ele mudou muito, cresceu muito, ampliou muito, então todo mundo praticamente vai para a igreja, mas antigamente era algo assim, a gente ficava meio vergonhoso, ficava com vergonha. Hoje a gente pode até dizer que a pessoa que diz que consegue ser crente no mundo que a gente vive hoje é um vitorioso. É verdade. Então naquela época a gente tinha muita vergonha, e hoje é muito mais fácil de caminhar para a igreja, de estar na igreja e abrir o coração para Deus, porque há o mundo digital, né, várias pregações, a gente consegue ter uma orientação melhor. Então, assim, para que você entenda o que Deus fez na nossa vida, nós vamos ter uns 4, 5 programas. E aí você vai entender o que Deus fez na nossa história. Só que tem um princípio, um ponto de partida. E o princípio é levantar a mão para Cristo e confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Talvez você está nos assistindo e eu não sei aonde vai chegar essa mensagem, essa palavra, mas talvez você esteja nos assistindo e quer confessar agora. Talvez você esteja na tua sala, na tua cozinha, no teu quarto, ou talvez você esteja em uma viagem e quer confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Nesse momento,
nós vamos estar orando por você. Vamos orar. Talvez você queira aceitar Jesus, então você que está nos assistindo, feche os teus olhos, confesse que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e que você de fato quer viver uma vida para Deus. Eu quero aproveitar, procura uma igreja próxima à tua casa, nos acompanhe pela rede social, nos chama no WhatsApp da igreja que vamos te atender e orar pela tua vida, porque esse é o nosso propósito e por isso que estamos aqui. Então eu quero aproveitar essa oportunidade, orar contigo e que você nos acompanhe nessa programação, porque o tema da nossa programação é a gente em casa a gente conversa. E é verdadeiramente é o que a gente conversa na nossa casa, né? A gente conversa sobre tudo, sobre nossa conversão, a gente conversa sobre o batismo, conversamos sobre filhos, conversamos sobre tudo. E às vezes as pessoas acham graça que quando a gente conta esses tipos de coisa, as pessoas riem, né? Fala assim, nossa, verdadeiramente vocês têm uma história. E a gente queria dividir isso, né? Compartilhar contigo. Então você que nos assiste, que ainda não é crente, vamos estar orando, fecha os teus olhos. Nós vamos estar orando pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. E semana que vem, nós estaremos às 22 horas, quarta-feira, estaremos aqui novamente. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te glorificar e te adorar, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar contando um pouco da nossa história, contando um pouco do seu poder, das suas maravilhas, o que o Senhor fez na nossa vida e tem feito até o dia de hoje. E hoje, Senhor, existem pessoas que nos acompanham nessa transmissão, nessa programação que estamos fazendo, talvez pessoas que não aceitaram o Senhor ainda, e o que nós estamos falando aqui é sobre realmente conversão, confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Por isso, Senhor, eu quero que o Senhor receba esta vida, talvez este jovem, talvez esta mãe, este pai, ó Pai querido, esta vida, ó Pai querido, e que o Senhor venha escrever o teu nome no livro da vida. Pai, receba esta pessoa que agora, neste exato momento, está fazendo esta confissão diante do Senhor, diante da tua presença, diante do teu Espírito, confessando o Senhor como o único e suficiente Salvador. Que o Senhor nessa noite tira toda a depressão, toda a opressão, toda a amargura, toda a dor, ó Pai querido, e que a paz do teu Espírito venha reinar sobre esta vida, sobre esta casa e sobre esta família. Senhor, queremos abençoar cada um que nos ouve neste momento pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Quarta-feira estaremos aqui novamente. Amém?